Bom dia, queridas crianças, tudo bem com vocês? Dormiram bem? Olha, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, tá? Lembrando que a aula de história do dia 6 de maio, de quarta-feira passada, a Pro vai mandar a correção das atividades, tá? E eu vou mandar ela no Word, tá? Digitei no Word e eu vou estar mandando para vocês fazerem a correção, ok? E assim, tem muitas perguntas que a resposta é pessoal, né? Então, assim, a Pro colocou a resposta. Se a de vocês estiverem se enquadrando com aquilo que a Pro deu de resposta, vale como certa. Ah, Pro, mas mesmo assim eu não tenho certeza, aquela coisa tal. Fiquem tranquilos, crianças. Quando nós voltarmos para a escola, a Pro vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que foi dado nas aulas online, tá? Então, nós vamos fazer um resumão, o que foi que era para ser feito no caderno, nós vamos passar para o caderno, para que não fique nenhuma dúvida. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui do que nós estamos estudando, né? Que é as migrações humanas, né? Então, nós estudamos na semana passada, no dia 6/5, né? Nós estudamos aqui Brasileiros no Mundo, na página 13, né? E depois vocês tiveram umas páginas de exercitando para ver como que vocês estavam pelo aprendido, né? Do conteúdo que vocês tinham aprendido. Aí também a longa jornada dos seres humanos pelo mundo, o ponto de partida, nós fizemos essa daqui, né? Nós trabalhamos aqui com as pinturas rupestres, né? Como que foi achado, encontrado, né? Os primeiros restos, né? Aparentes de seres humanos, lá no fóssil Lucy, né? Então, nós vimos tudo isso, né? Nós vimos o termo hominídeo, que refere-se aos indivíduos com características humanas e aos seus ancestrais fósseis, né? Então, aqui nós vamos dar continuidade, ó, as rotas das primeiras migrações humanas, lá na página 22, que eles saíram primeiramente da África, né? Foram indo Europa, Ásia, até chegar na América do Sul, tá? História é mais leitura do que escrita, tem bastante leitura. Então, precisa prestar atenção na hora da leitura. Não adianta eu estar lendo, lembrando que o jogo no videogame estava lá e eu preciso passar para a próxima fase, porque lá no meu joguinho no tablet, no celular. Não, crianças, tá? Vocês têm que esquecer tudo ao redor e se preocupar com a leitura. Cada vídeo da Pro, em todas as disciplinas, está na média de 50 e poucos minutos, tá? Então, assim, um pouquinho menos que 1 hora, mas mesmo que fosse 1 hora de vídeo, como que eu vou fazer para eu não ficar com a lição atrasada? E como que eu faço para não acumular lição? Pois bem, vocês estão tendo uma disciplina por dia, né? Se vocês forem acompanhando o vídeo da Pro, que ele dá quase 1 hora, se vocês forem acompanhando, a Pro lê a página 22, vocês leram, aí vocês dão uma pausinha, vocês viram que vocês entenderam, aí volta para a página, vai para a página 23. Despausa, tira a pausa do vídeo e vê lá quando a Pro tá explicando a página 23. Tá, mas eu fiquei com uma dúvida. Volta o vídeo um pouquinho, dá mais uma observada, escuta com atenção, aí vai lá e responde. Se vocês fizerem junto com a Pro, de 1 hora que é o vídeo, olha, no máximo, crianças, se vocês estiverem junto com a Pro, acompanhando como se fosse sala de aula, sem tempo perdido, vocês vão demorar no máximo, a Pro tem um vídeo de 1 hora,
Vocês acompanham essa 1 hora Capro, ela vai se estender no máximo por 3 horas. No máximo por 3 horas. Pro, me deu vontade de ir ao banheiro, eu tô com fome, bateu uma fome. Põe pausa no vídeo. Vai ao banheiro, come um lanche, volta lá. Então, se vocês se organizarem desta maneira, vocês conseguem fazer todas as atividades no mesmo dia e não acumula atividade. Porque além da atividade, tem os trabalhinhos. Nós temos o de história, né? O de geografia ainda tá esperando. A Pro ainda vai passar para não sufocar vocês, né? Nós temos a experiência de ciências, que a entrega é dia 30. Então, tem outras coisas além do apostilado, né? Então, vamos com calma, crianças. Prestem atenção, levem a sério e separem esses momentos à tarde, que é o momento que vocês estariam na escola, como se vocês estivessem na escola. Esquece, desliga o botão, ó, pim, desligou o botão da preguiça, pim, desligou o botão das férias. Não é mais férias. Vocês estão em casa, mas vocês estão em aula. Então, não adianta fazer manha para mamãe e para o papai. Da 1 às 5h40 é o horário dos senhores e as senhoritas estarem na escola. Não é mais férias, volto a frisar. Vocês estão estudando em casa, porém, conta como dia letivo. Ok, crianças? Então, sem mais demora, nós vamos iniciar aqui hoje na página 24. A chegada ao continente americano. Enquanto observava o mapa, Urbano ficou muito curioso para saber como esses primeiros humanos conseguiram chegar ao continente americano. Então, ele estava observando o mapa, né? E ele estava curioso como esses primeiros humanos conseguiram a chegar no continente americano. Então, a professora Eliana apontou no mapa os possíveis caminhos percorridos por eles. Ela explicou à turma que se estima que os primeiros povos tenham entrado no continente americano entre 16.500 e 33.500 anos atrás. Muito tempo. De diferentes formas. Pelo hoje chamado Estreito de Bering, caminhando, ou por meio de pequenas canoas que não lhes permitiam afastar-se muito da área costeira. Aí aqui tem um mapa, rota e chegada dos humanos à América. Então nós temos aqui, olha aqui, o Estreito de Bering é a região entre a Sibéria e o Alasca. Naquela época, o clima era tão frio que se formou uma passagem sólida de gelo entre os dois continentes. Tá aqui no mapa, ó, Estreito de Bering, tá? Esse período ficou conhecido como Era Glacial ou Era do Gelo. Acredita-se que tenha havido diversas levas de diferentes grupos humanos que migraram para o continente americano via o Estreito de Bering. Olha aqui que interessante. O Estreito de Bering, estima-se, né, que por volta de 13.000 anos atrás, a região estava congelada, como já explicou ali, né, devido à Era do Gelo. Com isso, muitas ilhas glaciais surgiam ao longo da costa e entre o Estreito de Bering, facilitando a passagem de humanos e animais. Além disso, acredita-se que nessa época o nível do mar estava mais baixo que atualmente e dessa forma apareciam longos trechos de terra formavam quase uma ponte natural entre os dois continentes. Então, a água baixava tanto que os trechos de terra formavam quase que uma ponte de um continente para o outro. Então, por esse estreito é que os primeiros povos, né, chegaram à América, ok? Aí mostra aqui no mapa, o mapa de vocês ele é colorido, né, dá pra ver melhor. Olha lá, o Estreito de Bering, tá mostrando aí pra vocês, vai dar pra ver no de vocês,
né? A América do Norte e descendo, ó, América do Sul, entendeu? Então, aqui, lá em cima no mapa, eles saem do Estreito de Bering e fazem a curva em direção à América do Norte, o continente americano, ok? Na sequência, viver como nômades. Alejandro, que participava de todas as conversas e reflexões, fez a seguinte pergunta: por que será que os primeiros grupos humanos tinham por hábito se deslocar constantemente? Por que vocês acham que os primeiros grupos, né, humanos, eles mudavam-se muito de lugar? 6. Junte-se a um colega e pense sobre a pergunta de Alejandro. Depois, registre a conclusão de vocês no espaço a seguir. Bom, vocês estão em casa. Vocês têm a opção, sim, de conversar com os amigos pelo WhatsApp, né? Tem a opção de fazer uma videochamada, conversando sobre a lição, vamos, né? Mas assim, quando nós voltarmos na sala de aula, todas essas atividades que pede para conversar com um amigo, interagir com um amigo, nós vamos estar fazendo ela na sala de aula, tá bom? Então aí, nesse espaço, vocês têm que responder por que os primeiros humanos tinham por hábito deslocar-se constantemente, ok? Aí, nós vamos para a página 25. Observe que vai começar a ter resposta para a pergunta, tá? Então, o texto vai complementando. Olha aqui. Olha aqui a pergunta dele para a professora. Acho que eles saíam em busca de alimento. Quando não encontravam, iam para outro lugar. Ó, ele acha que eles estavam lá em determinado lugar, aí acabava o alimento, eles saíam, mudavam-se para outro em busca de alimento. Aí que a professora diz: muito bem, essa é uma das características dos povos nômades. 7. Você sabe o que significa a palavra nômade? Pesquise-a no dicionário. Então, vocês vão lá para o dicionário de vocês e vão pesquisar o que significa a palavra nômade. Vai escrever na linha abaixo. Os povos nômades possuíam algumas características. Olha aqui. Então, segue abaixo algumas características dos povos nômades. Eram povos que não tinham habitação fixa, tá? Eles não tinham um endereço fixo, não. Eles estavam sempre mudando de lugar. Por que será que eles estavam sempre mudando de lugar? Ó, aqui, a pergunta de Alejandro aqui na 6, né? Então, pensar. Eles não praticavam agricultura. E eles geralmente viviam da caça, pesca e coleta de alimentos naturais, ok? Esse modo de vida dos nômades é chamado de nomadismo, tá? Para esse modo de vida nós usamos o termo nomadismo. E foi em função da migração que os nômades passaram a conhecer e dominar técnicas de agricultura e domesticação de animais. Por isso, procuravam lugares próximos a fontes de água, como rios e lagos. Foi aí então que começaram a surgir os primeiros vilarejos humanos. A fotinho aqui do lado. O nomadismo existe até hoje em algumas regiões do planeta. Na foto, uma família de nômade da Sibéria, Rússia, ok? 8. Pense um pouco e responda a pergunta de Urbano. Se eles começarem a se estabelecer em lugares próximos à água para plantar e domesticar animais, continuarão a ser nômades? Então, aqui a pergunta dele. Nós sabemos que os nômades, eles
passam de um lugar para o outro, em busca de alimento, né? E eles vão se mudando. Mas o Urbano está perguntando aqui assim, se acontecer, se eles começarem a se estabelecer em lugares próximos, vamos lá, se estabelecer, parar de ficar mudando, né? A lugares próximos de água para plantar e domesticar animais, continuarão a ser nômades? Então, olha aqui, embaixo. Quando passarem a morar em determinado lugar por mais tempo e a praticar atividades agrícolas e criação de animais, as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias. Esse modo de vida é chamado sedentarismo. Então, o nômade, ele estava lá, passando de um lugar para o outro, né? Acabava a comida aqui, ele mudava para cá. Acabava a comida aqui, ele mudava para cá. Só que se ele parar em um determinado lugar por mais tempo e começar a praticar atividades agrícolas e criação de animais, eles vão deixar de ser chamados de nômades. Eles não vão mais ser nômades, e sim passarão a ser chamados de sedentários. Sedentários. Esse modo de vida é chamado de sedentarismo, ok? Então, deu para entender até aqui, crianças? Aqui na apostila tá bem explicadinho. O significado de nômade vocês vão procurar no dicionário. E aqui tá explicando bem como que é o nomadismo. O nomadismo é o modo de vida dos nômades, né? Chamado de nomadismo, né? E quando eles passam a ser sedentários, pessoas sedentárias, esse modo de vida chama-se sedentarismo, ok? Vendo que dessas duas páginas, olha aqui, uma questão, duas questões, e aqui pensa um pouco e responda a pergunta de Urbano. 3 questões, né? Então tem pouquinha coisa, mais leitura. Agora vamos para a página 26. Sabendo o que é nomadismo e sedentarismo, pense agora sobre o seguinte: qual deles é o modo de vida de sua família? Explique sua resposta. Ok? Sabendo o que é nomadismo e sedentarismo, pense agora sobre o seguinte: qual deles é o modo de vida de sua família? Fácil também para responder essa questão, né, crianças? Com o sedentarismo, durante milhares de anos, as cidades começaram a ser formadas e a desenvolver-se. Florestas foram derrubadas, cursos de rios desviados e o cultivo de diversos alimentos passou a suprir as necessidades de alimentação. Graças a esse desenvolvimento, a população foi aumentando de forma significativa e espalhando-se pelo planeta. Aí nós temos aqui 2 imagens. Ó, a primeira, reconstituição de uma vila da época dos primeiros assentamentos sedentários, Inglaterra, 2016. Do lado, atualmente existem muitas máquinas que auxiliam no plantio e na colheita, entre elas a depulverização, mostrada nesta imagem em uma plantação de soja. Então, nos dias de hoje, na agricultura, ela já conta com muitas máquinas, né? Muitas máquinas que faz o serviço de vários seres humanos, né? Mas lá no passado não existia máquina, tá? Não tínhamos avançado nessa tecnologia. Então, era tudo feito braço, mão, força humana, tá? Hoje em dia, as cidades continuam crescendo e, consequentemente, acabam ocorrendo mudanças no meio ambiente, como o desmatamento, a derrubada de floresta, a poluição das águas e a perda dos recursos naturais. Então, olha aqui, foi bom, né, que as pessoas, né, aqui ó, as pessoas começaram, né, durante milhares de anos, elas começaram a parar em determinadas localidades, né,
Então as cidades começaram a ser formadas e a desenvolver-se. Legal, começou até a, né? E foi aumentando. Graças a esse desenvolvimento, a população foi aumentando de forma significativa e se espalhando pelo planeta, né? Só que para isso acontecer, para as cidades serem formadas, para as cidades crescerem, olha aqui o que aconteceu. Acabou ocorrendo mudanças no meio ambiente, como desmatamento, a derrubada de floresta, a poluição das águas e a perda dos recursos humanos. 10. Essas mudanças são sempre negativas ou podem trazer alguma consequência positiva. Troque ideia com os colegas sobre isso e registre a seguir sua conclusão, tá? Então, vocês acham que essas mudanças sempre são negativas ou que pode haver alguma consequência, né? Aí vocês não estão com os amiguinhos na sala de aula, vocês podem fazer pesquisa também na internet, né? Pensar um pouquinho, volta à leitura, observa o que aconteceu, o que está acontecendo nos dias de hoje, né? E assim vocês podem chegar à conclusão dessa resposta. Então, para essa questão aqui, crianças, eu chamo a atenção de vocês, para o seguinte, né? Vocês têm que refletir sobre as transformações nas práticas e nos modos de vida dos grupos humanos ao longo do tempo, né? Bem como nas formas pelas quais eles se relacionavam com a natureza. Então, vamos lá pensar, refletir, né? Nas práticas e modos de vida dos grupos humanos ao longo do tempo e qual era a relação deles com a natureza. E também tem que pensar sobre as constantes e sucessivas intervenções dos grupos humanos na natureza e suas consequências, porque o humano, ele vem intervindo na natureza, né? Ele vem intervindo, só que assim, tem uma consequência tudo isso. Então, vocês vão pensando, refletindo, para estar respondendo essa questão. Depois, nós vamos explanar ela na sala de aula, ok? Bom, chegou ao fim mais um dia de aula. Massaru e os amigos não viam a hora de contar à família tudo o que aprenderam na escola. E você, fará o mesmo que eles quando chegarem em casa? Ok? Aí, aqui, como a apostila sempre tem esse tópico, agora nós vamos para o exercitando, que é para fazer um balanço do que vocês já aprenderam, do que vocês compreenderam e do que vocês estão em dúvida, ok? Então, nós vamos começar aqui na página 27. Então, aqui, página 27, exercitando. Se na hora que vocês forem fazer, acompanhando o vídeo da Pro, e vocês não conseguirem, né, entender, tiverem ficado com alguma dúvida, passa no Zap pra Pro, tá bom? Então, exercício 1. Em que continente os cientistas acreditam ter se originado a espécie considerada antepassada dos humanos atuais? Pinte o quadro correspondente. Foi na África, América, Europa ou Ásia? Estudamos isso. Folha apostila, se não souber de cabeça, não lembrar, que tá a resposta. 2. No quadro abaixo, circule as palavras relacionadas à chegada dos primeiros grupos humanos à América e à ocupação desse continente. Então, aqui, temos aqui Estreito de Bering, a Era do Gelo, nômades, diferentes grupos, África, Ásia, Europa e origem do homem. Tá pedindo aqui para circular as palavras relacionadas às chegadas dos primeiros grupos humanos à América, ok? Aí vocês vão pintar também, nós estudamos, tá bem facinho aqui na apostila. 3. Observe o mapa a seguir. Utilizando seus conhecimentos sobre a migração dos primeiros homens primitivos, pinte com cores diferentes a área que representa, tá? Então, aqui, a região de origem dos antepassados dos humanos atuais. Qual que era a área que foi encontrado esses humanos, esses antepassados dos humanos?
né? Nós estudamos aqui, tem um nome aqui na apostila, né? Então, vocês vão procurar e vão pintar de uma cor, vai ter que ser cores diferentes, ok? Então, aonde que ficava a Etiópia, né? Vocês vão estar pintando. A outra, a região da possível passagem dos grupos humanos para o continente americano. Qual que foi a passagem? Tem um nome essa passagem dos grupos humanos para o continente americano, ok? Depois nós temos aqui o continente africano, o continente americano, aí vocês vão estar pintando, né, as Américas. E o Estreito de Bering, ok? Então, tá pedindo aqui, observe o mapa a seguir, utilizando seus conhecimentos sobre a migração dos primeiros homens primitivos, pinte com cores diferentes a área que representa, ok? Então, aqui para concluir essa questão, ó, vocês têm aqui, imagem aqui de mapa na página 19, que vai ajudar vocês. Tem também a rota das primeiras migrações humanas, né? Vocês vão ter como consultar aqui e ver essas respostas para depois pintar no mapa, ok? Aí nós vamos para a página 28. Página 28. Então, página 28, exercício 4. Anitta encontrou o seguinte desenho em uma pesquisa que fez sobre as migrações dos primeiros humanos. Olha aqui o desenho. Essa imagem. O que o desenho está representando? O que esse desenho representa? Tem um nome aqui, né? Nós estudamos sobre isso. Eu quero que vocês observem esse desenho e escrevam o que ele está representando. B. O que se costuma encontrar nesse tipo de lugar? Ok? Então, pelo desenho dá para responder também, tendo dúvida, folha apostila. Exercício C. Qual a importância desse tipo de lugar para a história humana? Qual que é a importância? Como que chama esse lugar, né? Qual é o nome dado a esse lugar e qual que é a importância dele, ok? D. Quem são os profissionais que trabalham nesses sítios? Já deu a ideia aqui, ó. A pergunta da D já deu a ideia para a resposta do nome do que é. Aí depois vocês vão ter que descobrir o que encontra nesse lugar, qual a importância dele e escrever o nome dos profissionais, né, que trabalham nesses sítios. 5. Observe as imagens abaixo e assinale a alternativa correta. Na primeira nós temos aqui cerâmica do povo marajoara que viveu na ilha de Marajó há 3.500 anos. Ao lado, pintura rupestre encontrada na Cova das Mãos, província de Santa Cruz, Argentina. Essas pinturas rupestres foram feitas por comunidades indígenas locais entre 13.000 e 9.500 anos atrás. Então, observe as imagens abaixo e assinale a alternativa correta. Essas imagens representam objetos de decoração, a cultura material de um povo, objetos desprezados e esquecidos, ok? Aí aqui, olha, tem 4 alternativas, porém, tem uma que está a cultura... olha aqui, uma está a cultura imaterial de um povo, a outra é a cultura material, tá? Então, nós temos imaterial e material, ok? 4 alternativas, objetos de decoração, a cultura material de um povo, a cultura imaterial de um povo ou objetos desprezados e esquecidos. O que essas imagens representam? Página 29. Aí termina o exercitando. 6. Ita achou interessante as informações que descobriu sobre Lucy.
Para não se esquecer de suas descobertas e poder contá-las aos pais, ele decidiu anotar alguns dados. Complete os espaços abaixo com as informações pedidas. Quem foi Lucy? Quem foi Lucy? Vamos procurar, nós aprendemos sobre Lucy. Aí vocês vão escrever nessas linhas. B. Na época de Lucy, já havia migrações para fora da África? Explique. Então, aqui eu quero que vocês me respondam sim, que já havia, ou não, que não havia. E depois explicar a sua resposta. Também consulte aqui os conteúdos da aula passada, desse capítulo, que tem todas as respostinhas aí. 7. Marque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as afirmações erradas. Todos os povos são nômades? Verdadeiro ou falso? Os povos nômades tinham habitação fixa? Verdadeiro ou falsa? Os povos nômades praticavam a caça e a pesca e a coleta de recursos naturais? Quando os primeiros humanos passaram a fixar-se em um determinado lugar ou região, eles deixaram de ser sedentários e passaram a ser nômades. A agricultura foi a principal atividade econômica responsável pela fixação humana em determinado lugar ou região. Tá? Então, são afirmações que vocês têm que colocar se elas são falsas ou verdadeiras. Consulta aqui que a resposta tá tudo aqui. Agora, aqui também na página 29, tem aqui, ó, de olho no que aprendi. Então, essa atividade aqui, de olho no que aprendi, as alternativas A a J, nós vamos fazê-la em sala de aula quando voltarmos para a escola. Por quê, Pro? Porque, além de ser no caderno, que vocês poderiam estar fazendo também numa folha e depois a gente passar para o caderno, colar, coisa desse tipo, aqui vai fazer parte da revisão que a Pro vai estar fazendo com vocês, para ver se vocês compreenderam o conteúdo estudado na unidade. Então, nós vamos passar tudo de volta na escola, vamos revisar tudo, né? E aqui nós vamos fazer essa para ver se vocês aprenderam realmente o que é o conceito de migração, tipos de migração, migrante, emigrante, imigrante, a situação dos refugiados, a influência cultural dos imigrantes no Brasil, a emigração brasileira pelo mundo, primeiras migrações humanas, sítios arqueológicos e vestígios arqueológicos, nomadismo e sedentarismo e chegada dos primeiros grupos humanos ao continente americano. Então, eu vou querer fazer um resumão com vocês em sala de aula. Lá juntos nós vamos debater, nós vamos ver o que cada um entendeu e vamos chegar a uma resposta, a um consenso melhor da resposta dessas questões, ok? Então, essa parte aqui vai ficar para a sala de aula, fiquem tranquilos. Agora nós vamos entrar na unidade 2, unidade 2. Então, a unidade 2 inicia-se: os humanos ocupam novos espaços. Então, nós temos aqui, para começo de conversa, o pai de Ita, Caraipapa, é um ambientalista. Ele trabalha com a preservação do meio ambiente, avaliando se as alterações feitas pelo o ser humano são benéficas ou não ao meio ambiente, ok? Nessa semana, ele mostrou ao filho Ita uma notícia bastante preocupante. Leia o texto na página ao lado, relacionando a notícia que Ita e seu pai leram, tá? Então, Jornal da Cidade, deslocamento causa sérios problemas ao meio ambiente. Embaixo dessa imagem, das imagens, tem algo escrito. Na apostila da Pro não dá para enxergar, porque é pequenininho, tá? Mas aí, nessa abertura do jornal, na imagem, ele apresenta
a personagem, né, do pai de Ita, a personagem Ita com seu pai, lendo uma matéria que retrata um problema ambiental muito comum no Brasil. Uma das consequências das migrações humanas, suas relações com a natureza e a ocupação de novos espaços, ok? Aí aqui a questão número 1. Você já leu alguma notícia sobre a devastação do meio ambiente? Vocês já ouviram com certeza falar, já aprenderam nos anos anteriores, né, sobre a devastação, né? Começou lá no passado, já começou a ter devastação quando o homem descobriu o Brasil, né? Os portugueses chegaram, os índios eram os moradores daqui e cada vez mais os portugueses foram tomando conta, né? E eles já começaram logo em seguida a desmatar a floresta, né? Eles derrubavam árvores, né? Eles faziam barcos, faziam móveis. Então, assim, eles viam os recursos naturais da nossa floresta, né? Ó, com dinheiro, era lucro. Então, começou lá no passado, muito longe, né? E foi aumentando de ano a ano, ok? Então, assim, com certeza vocês já ouviram nessa caminhada que vocês estão tendo no ensino fundamental 1, ok? 2, em sua opinião, o desmatamento é ruim para quem? Por quê? Ok? Então, página 31, continuação, Jornal da Cidade, desmatamento causa sérios problemas ao meio ambiente. Opa, aqui nessa página já dá para ler, tá? O desmatamento, aqui essa imagem, a área desmatada na Amazônia para dar lugar a pasto, terra indígena devastada pelas madeireiras ilegais no Pará. O desmatamento de áreas florestais, principalmente no norte e no centro-oeste, é feito por grupos envolvidos na agricultura em larga escala, pastagens e venda ilegal de madeira. 3. De acordo com os textos que você leu na página do jornal acima, a quais atividades humanas se destinam as áreas desmatadas? Essas atividades são recentes ou antigas, né? Então, aí, a partir do que vocês leram, as atividades humanas se destinam a que áreas desmatadas, né? Elas são recentes ou antigas? 4. Por que o pai de Ita está preocupado com a notícia que leu? Por que vocês acham que o pai de Ita está preocupado com a notícia que leu, né? Então, aqui, o jornal aí da cidade, né? O jornal da cidade está chamando vocês, né? Essa matéria está chamando a atenção de vocês, né? Para que vocês possam refletir, né? Sobre o uso sobre usos e riscos atuais dos recursos naturais em função da intervenção humana, né? O homem foi intervindo, né? E usando e pondo em risco, ok? Então, eu quero que vocês pensem nos riscos da devastação do meio ambiente para o planeta e os seus habitantes, ok? Aí, na quinta questão, quais soluções você apresentaria para combater a destruição da natureza? Que soluções vocês podem encontrar, né? Que ações que pode amenizar, né, os problemas ambientais? Quais ações podem ser tomadas para amenizar esses problemas, né? Mesmo que elas ainda sejam limitadas, quais são essas ações, ok? Então, nós temos uma série de práticas, né, cotidianas, né, como a alimentação e transporte, né, que depende dos recursos naturais, né, e cada vez mais invasivas e que não garantem a natureza o tempo necessário para o seu desenvolvimento, né? Então, assim, os nômades, nós vimos que eles
não paravam num determinado lugar, eles viviam se mudando. Então, eles estavam, por exemplo, aqui no A. Eles ficavam um determinado momento aqui no A, na região A. Então, eles usavam os recursos naturais. Quando esses recursos terminavam, eles vinham aqui para B. Então, a região A, ela tinha tempo de respirar, de voltar a produzir novamente, de voltar a crescer. Aí eles ficavam no B, aí usavam tudo do B, eles iam para o C. Então, novamente, o B, ele tinha tempo para crescer novamente, para se reproduzir, de igual modo A. Então, só que foi passando o tempo e o homem não dá mais esse tempo para a natureza. Foi aumentando, né? A devastação foi aumentando, o homem foi ficando cada vez mais invadindo o meio ambiente. E o meio ambiente, ele não tem tempo para se reerguer, entendeu? Então aqui, ó, quais soluções você apresentaria para combater a destruição da natureza? O que podia ser feito, né? A mãe natureza chora. Se nós vermos lá no passado a extensão da Mata Atlântica e nós vermos nos dias de hoje, ela se reduziu muito, muito. Nós tínhamos muito verde. Hoje nós temos pouco e ela vem se reduzindo em outros lugares. Então o homem vai desmatando. Então a gente tem que acordar, a humanidade tem que acordar para essa necessidade da natureza, porque nós dependemos dela. Nós dependemos dela para comer, nós dependemos dela para beber, nós dependemos dela para respirar. Então, é urgente o socorro. Essa questão, ela está na UTI. Ela precisa ser solucionada para uma melhor natureza, um melhor meio ambiente para que nós mesmos possamos viver, ok? Então, vamos para a página 32, página 32. Capítulo 1. A sedentarização dos grupos humanos. Os primeiros grupos humanos e suas relações com a natureza. Assim como o pai, Ita também tem uma grande preocupação com a devastação das florestas para a prática de atividades agrícolas ou de pastoreio. O que seria um pastoreio, né? Tá aqui no glossário. Atividade relacionada à criação de animais como bois, ovelhas e cabras. Em conversa com o pai sobre o assunto, após ler uma notícia de jornal, Ita ficou pensando sobre a aula de história que havia tido sobre os deslocamentos humanos, especialmente quando os nômades passaram a se fixar, tornando-se sedentários. Troque ideias com os colegas e o professor e retome os principais aprendizados sobre o nomadismo e sedentarismo que tiveram na unidade 1. Depois responda ao seguinte: no passado, como eram as relações entre os grupos humanos e a natureza? Tá? No passado, qual que era essa relação dos grupos humanos com a natureza? Eu já comentou com vocês. Aí temos aqui. Você já estudou que as primeiras populações nômades sabiam da importância de ter por perto áreas com recursos naturais para a sobrevivência do grupo. Eles coletavam vegetais e recursos comestíveis, materiais para fazer artigos pessoais e ferramentas, além de caçar e pescar para completar a alimentação. Quando os recursos acabavam nas proximidades, os grupos migravam para um lugar com mais alimentos. Ao longo do tempo, os grupos humanos perceberam que, sempre que possível, deveriam seguir os cursos de água, como os rios e riachos, pois esses locais eram fontes constantes de águas e alimento. No passado, geralmente, o deslocamento das populações de uma área para outra permitia que a fauna e a flora do lugar se recuperassem. Você e eu estudamos que a agricultura e a criação de animais foram atividades aprendidas pelos primeiros nômades. Tá? Então, para responder a questão 1, além do que a Pro já falou com vocês, esse trecho aqui também da ideia de vocês. Eu não quero que vocês copiem, tá? Vocês coloquem com as próprias palavras de vocês. Eu sei que vocês são capazes disso.
Aí a última página de hoje, a 33. Nós temos aqui uma imagem que é o acampamento nômade na Mongólia, nos dias atuais. Na imagem é possível observar a criação de animais, atividade que foi aprendida ao longo do tempo pelos primeiros grupos humanos nômades. Com o tempo, os grupos humanos foram aprendendo a viver em diferentes ambientes e paisagens. Desenvolveram técnicas e criaram ferramentas que o auxiliavam na tarefa diária de sobrevivência. Discutindo o presente. Hoje, ó, tem aqui do lado, hoje. Karaipapa explicou ao filho que, embora os grupos humanos no passado não tivessem plena consciência sobre a preservação, de certa maneira, eles agiam respeitosamente com a natureza, que fornecia tudo de que necessitavam para a sua sobrevivência. Então, os povos passados, eles não tinham estudo que o homem hoje tem. Eles não tinham maquinários, técnicas, nada. Eles aprenderam sozinhos a sobrevivência, né? Só que a diferença do ser lá do passado, dos primeiros homens e do homem de hoje. O homem do passado, ele respeitava a natureza, entendeu? Então, eles cuidavam bem, porque eles sabiam que era ela que ia oferecer tudo que eles necessitavam para sobreviver. Isso no passado. Agora, nos dias de hoje. Com base nos seus conhecimentos e observações do dia a dia, escreva nas linhas a seguir um pequeno texto sobre os seres humanos atuais e sua relação com o meio ambiente. Aí tem aqui a fala aqui. Atualmente, como os seres humanos têm agido com a natureza, agora que sabem melhor como preservá-la. Então, aqui, vocês vão estar escrevendo um texto, né, com poucas palavras, tá? Sobre com base nos conhecimentos que vocês têm, né? Qual é essa relação do ser humano com a natureza, ok? A Pro vai estar mandando um vídeo. Um vídeo, não é vídeo da Pro, tá? Um vídeo que explica um pouco dessa relação do homem com a natureza nos dias de hoje, para abrir um pouco, esclarecer um pouco para vocês, tá? Aí no 2, depois de escrever o texto, em uma roda de conversa, você e seus colegas iniciarão uma discussão sobre o seguinte: por quê? Mesmo tendo mais conhecimento sobre a importância da preservação ambiental, os seres humanos continuam a degradar a natureza. Então, quando nós voltarmos para a sala de aula e estivermos fazendo uma revisão de tudo, nós vamos chegar na página 33 e nós vamos, em roda de conversa, ter essa discussão, ok? Aí em roda de conversa cada um vai falar o seu pensamento, a sua opinião, e nós vamos discutir sobre esse assunto de suma importância, que é a preservação ambiental. Ok, crianças? Então, são estas as páginas, tem muita leitura, escritas são menos, mas vocês têm aqui para estar revisando no conteúdo da aula passada, da retrasada e assim por diante. A apostila, ela é bem explicativa, ela explica muito bem, tá? Então, assim, mesmo assim, surgindo dúvidas, vou falar de novo, em todo vídeo eu vou falar, chama a Pro. A Pro tá com a apostila, nós vamos ter um diálogo e eu vou estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom, crianças? Tenham um dia maravilhoso, um dia excelente, façam as atividades junto com o vídeo da Pro, como eu expliquei no começo do vídeo, vai acompanhando, o vídeo da Pro tem no máximo 1 hora, no máximo, não chega. Então, se vocês irem acompanhando o vídeo e fazendo, em máximo 3 horas, só 3 horas, hein? Na escola vocês ficam mais. 3 horas vocês conseguem fazer toda a atividade, tá? Lembrando que não deixe acumular. Se acumular, fica pior para vocês. Mas se caso aconteceu isso por algum outro motivo, um motivo que foge, né?
Então, comunica a Pro que a gente vai estar conversando, tá? O objetivo da Pro é só estar ajudando. Eu não estou aqui para prejudicar em nada. Eu só estou ajudando. Não deu para fazer na data, conversa com a Pro, manda um WhatsApp no PV da Pro, no privado, e conversa com a Pro que a gente vai ter uma solução para melhorar para vocês, tá bom, meus amores? Beijo, boa aula!